O lixo, a água, a polícia, o ladrão, o carro, a bicicleta, o bicho, o raio gourmetizador. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade, o ar é negativo, a prisão morrendo, não é pra me enfrentar mais. Edilson, chave das salas. Vocês vão arrumarem lençol, cobertor, esticado, dobrado para trás e o outro dobrado, os outros dois dobrados na cabeceira. Essa parte aqui você vai dobrar com 20 centímetros para cá, um palmo, pode contar isso assim. Toda vez que vocês despertarem, despertou, a arrumação é essa que tem que ser feita. Bom, hoje é o primeiro dia de vocês aqui, né, cara? Como é que vocês estão se sentindo? Haverá futuro! A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente tem a singela abreviatura de Fundação CASA. Ela descende da antiga FEBEM, que existiu até o final de 2006 e ficou com o nome queimado. Em 2005, 82% dos internos de São Paulo estavam em grandes complexos da capital. A Fundação CASA descentralizou o sistema. Hoje, 9.580 jovens estão distribuídos por 150 unidades em todo o estado. Olha os criminosos menores de idade quebrando tudo, olha lá. As rebeliões diminuíram de 80 ocorrências em 2003 para apenas uma em 2009. Segundo a Fundação, 29% dos jovens que saíram da FEBEM em 2006 voltaram a cometer crimes. Em 2015, a taxa de reincidência teria caído para 15%, mas esses números não são lá muito confiáveis. A Fundação CASA está hoje superlotada. Jovens que deveriam estar soltos estão cumprindo medidas socioeducativas em flagrante desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. As denúncias de maus-tratos persistem. Entre os internos, 43% cometeram roubo qualificado. 97% são homens. Haverá futuro para esse pessoal? Haverá futuro? No sinal fechado, ele vende chiclete. Para tentar responder a essa pergunta, me propus passar um dia com os adolescentes presos em Santo André, no ABC Paulista. A escolha daquela unidade não foi feita por mim, mas pelo pessoal da própria fundação. Eu sabia, portanto, que aquela era uma unidade modelo e que eu estaria vendo apenas uma parte da realidade. Como jornalista, eu tinha entrado diversas vezes na antiga casa de detenção, na penitenciária feminina de Santana e no modelo de cadeia público-privada em Minas Gerais. Isso. Minha mãe não sabe disso não, mas eu sou o Carlos mesmo. Tive a mesma sensação ao cruzar aqueles portões, o mesmo pensamento. Como é medieval trancafiar o ser humano como um bicho na jaula. Esse aqui é o piso térreo, que é onde acontece a maioria das atividades do centro. São Bom dia, quantos família, tudo bem? andares aqui, Amanda? São 3. Esta é a jovem Amanda Romão de Alencar, de 33 anos, a diretora da unidade. No piso térreo é onde eles passam a maior parte do período, que é onde acontecem as atividades educacionais. É tipo espaço comum, recreativo, assim, de lazer, onde estão as salas de aula, curso. O segundo piso é a parte dos dormitórios, então é só realmente à noite, a hora que eles vão dormir. E a quadra fica no... a quadra fica na... Isso, a parte esportiva fica em cima. Sala de aula. Tem uma turma na quadra, é isso? E tem uma turma na quadra. Posso pôr a cara aqui? Pode. Geométrica da outra, a gente vai usar a primeira inicial da figura. Então, se é calendário quadrado, é o A mais o com o quê? Aí vem a cor. Você dá aula só aqui? Só, por enquanto, só aqui. Entendi. Nessa unidade. Sei. E agora, você já deu aula em outras escolas? Sim, em outras escolas do estado. E qual a diferença para eles, meu? São mais comprometidos, menos comprometidos? Como eles estão no modo diferenciado, né?
então eles ficam em menor número dentro da sala, começam a compreender a ideia de estudar, porque é um critério, né? E é um direito deles, a questão de estudar. Então fica mais fácil, são salas que têm poucos alunos, então você pode individualizar mais a questão do aprendizado. Eu acho que se pensou também, né, nessa questão da dissociação da cadeia, né, de buscar um espaço mais educativo, vamos dizer assim, né? É claro que a gente não pode abrir mão da segurança e aí por isso tem as grades, né, os portões, enfim. E aqui rola um futiba aqui? Então, aqui assim, as práticas esportivas são todas aqui, né, tanto do ensino formal quanto as atividades de lazer. Quando a gente tem alguma festividade, alguma data comemorativa no centro, alguma coisa, a gente acaba usando esse espaço também, porque é maior, né, mais arejado, familiares. Quando a gente tem alguns eventos com as igrejas que têm parceria com a gente, que oferece a parte de assistência religiosa. Que sentimentos você tem, assim, com relação aos meninos? Te dá, sei lá, pena, compaixão? Olha... O que te vem, assim, no coração? Assim, tem alguns casos que sim, a gente se entristece porque, né, a gente percebe que o adolescente está nessa condição porque faltou muita coisa para ele lá atrás, né, e a gente tenta oferecer para ele o máximo, né, que nos é possível aqui na Fundação. E algumas vezes a gente se entristece porque a gente sabe que infelizmente ele vai sair daqui e ele vai se deparar com uma realidade lá fora completamente diferente da que ele tinha aqui dentro, que é a mesma, né, que ele estava, né, isso diminui um pouco as chances dele, vamos dizer assim. Né? Mas hoje eu vejo que o perfil de adolescentes institucionalizados ele está bastante diferente. Né? A gente tem um número grande de visita, por exemplo, hoje, então você percebe que a maioria dos adolescentes tem família, né? A medida socioeducativa ela está para o adolescente, mas a gente precisa fazer um trabalho em conjunto com a família, porque é para quem ele vai voltar. Você acha que esses meninos têm futuro, Amanda? Eu acredito, eu acho que a gente tem que acreditar. Se eu não acreditasse, eu não poderia estar trabalhando aqui, mas eu acho que hoje, né, fazendo um paralelo aí com quando eu entrei na Fundação, por exemplo, o número de adolescentes que a gente percebe uma condição de melhora de vida é muito maior. Mais um pouco a Amanda ia me convencer dessa maravilha toda. Eu creio que São Paulo é realmente o estado que tem a melhor estrutura de atendimento socioeducativo, mas ainda não atende a todas as necessidades do adolescente. Ainda bem que eu fui ao centro de São Paulo ouvir a defensora pública do Núcleo de Infância e Juventude, Mara Renata de Mota Ferreira. A gente observa que a necessidade, principalmente, de que esses jovens sejam tratados de uma maneira mais digna dentro de algumas unidades. Também não generalizando, que a gente nunca pode generalizar, mas a gente tem muitas denúncias de violência dentro da Fundação Casa pelos agentes socioeducativos. E isso é inadmissível. Existe também problema entre os adolescentes, de um adolescente, às vezes, que está ameaçado por algum ato que ele cometeu fora, ele entra dentro de uma unidade e ele encontra com outros adolescentes e ele está ameaçado, a gente tem que pedir a transferência, isso também acontece. Mas as denúncias de violência que a gente recebe normalmente são de agentes contra os adolescentes. Eu gostaria muito de acreditar que essas crianças e adolescentes têm futuro e, para isso, o Estado tem que oferecer políticas públicas adequadas. Não basta a gente oferecer medida socioeducativa de internação. É preciso que seja feito um trabalho com esse adolescente, com essa família, que seja oferecida saúde, educação, moradia, uma vida digna para esse jovem e para sua família. Berenice, a Fundação Casa, ela tem uma política socioeducativa, né? De recuperação da meninada. Uhum. Ela tem aquilo que é também criticado com relação ao sistema prisional de ser excessivamente punitivo? Essa é a presidente da Fundação Casa, Berenice Maria Janela. É uma mulher bacana, mestre em Direito Processual Penal pela USP, está no cargo há 11 anos. Eu acho que o sistema socioeducativo ele é mais complicado que o sistema prisional, né? Porque no sistema prisional, embora você também tenha uma função educativa, uma função de recuperação, a questão punitiva ela é muito mais presente. No sistema socioeducativo dos adolescentes, você tem um pouco, uma certa neurose aí, né? Porque a gente tenta fazer um programa de socioeducação, com atividades, com atendimento profissional das várias áreas, mas tem muita gente que enxerga isto como uma punição.
que você pensa? O que são esses meninos? São esses monstros aí, no meio do caminho? Não, os meninos são... Você tem vários jovens que são... que você percebe que vieram parar aqui por falta de políticas públicas, né? Você tem jovens aqui que vieram parar porque foram vítimas de violência em casa e respondem também praticando violência contra os outros. Você tem muitos jovens envolvidos com drogas, né, que é um problema que cresceu muito nos últimos 10 anos. Agora, existe um grande problema que a gente não consegue solucionar aqui, que é o retorno dele à sociedade. Né? Quer dizer, ele vem de um local onde ele está sem matrícula na escola, onde ele tem um problema de drogas e ele não está sendo atendido, o pai é violento. Aí ele vem aqui ele vem, estuda, é atendido e tal, e aí ele volta para essa mesma comunidade, essa mesma família com esses mesmos problemas. Berenice, a Defensoria Pública ainda recebe denúncias vindas da Fundação Casa de maus tratos, de tortura. Isso, primeiro, acontece de fato e de onde vem? Se vem de uma cultura, de repente, que você traz de outros tempos, né? Óbvio que você tem funcionários antigos que acham que o único jeito de lidar com o adolescente é batendo. Você tem, às vezes, funcionários novos que entram com essa mentalidade, porque ele acha que ele vai ser polícia. Diminuiu muito a violência na Fundação, ela ainda existe, mas diminuiu muito. A gente tem hoje muito mais parceiros entrando na Fundação, então as coisas não conseguem mais ficar escondidas como ficavam no passado, né? A gente tem a ouvidoria, a gente tem a corregedoria que processa os funcionários, então a gente tem vários canais de comunicação de violência, né? E isso, evidentemente, com o tempo vai fazer com que diminuam os problemas. Agora, acabar totalmente isso eu acho impossível dentro dessa sociedade brasileira que a gente vive. O que é essa oficina que está rolando? Essa oficina é talvez a mais aguardada por eles todos, é uma oficina desenvolvida regularmente durante a semana. São as cartas que eles enviam para a namorada, para a mãe, para os parentes. Né? Você tem um trechinho aí da carta que está... um trecho mais legal que você possa ler pra gente, cara? Não sei ler muito não. Vou aqui pra me doar. Dizendo que ele escreveu aqui pra tocar... Tô escrevendo essa carta pra tocar seu coração. Ando muito chateado com você. Fica aqui fora esperando sua melhora e você só aí dentro só dando decepção para sua família. Principalmente para nossa mãe. A única mulher que corre junto com você. É isso mesmo? Ih, rapaz, agora você tá enrolado. Como é que você vai responder isso aí? Agora como é que você vai responder isso aí? Falar a verdade, né? Falar pra ela que eu vou melhorar. Você acha que você vai melhorar mesmo? Lê pra gente algum trecho mais bacana, velho? Namorada? Não, minha ex-conhece. Deus sabe de todas as coisas e pode saber que pode ser o que aconteceu, o que for, eu nunca vou te esquecer, viu? Ela tá apaixonada com você? Não, a minha ex-cunhada, ela. Ué, mas ex-cunhado não é cunhado, não? Não pode ser namorado, não. Sim, eu tô nem brincando. Mas não, né, velho? Seu irmão vai ficar bravo com a gente aí. No próximo bloco, um rango e uma conversa com os internos da Fundação Casa. E um papo com o pedagogo Roberto da Silva, um ex-interno da FEBEM que virou professor da USP. Vivo na cidade! E aí, rapaziada? Beleza aí? Tudo bom, cara? Haverá futuro para os jovens internos da Fundação Casa? Futuro não sabemos ainda se haverá, mas haverá um frango com arroz e feijão. E aquela era uma boa hora para eu me infiltrar entre eles e colher suas opiniões sobre o presente e o futuro com alguma privacidade. Como é que tá a vida aqui? Você tá tirando quanto tempo aqui já? 6 meses? E falta quanto? 3 meses? O que tem de bom aqui, velho? De bom pra mim não tem nada disso, eu ia passar por esse lugar aqui não tá não. Esse lugar aqui não resolve não. Lugar
Só alimenta mais o ódio. Qual que é o seu sentimento? Ah, se eu sair daqui e não voltar pra cá mais. Mas te ajudou a mudar em alguma coisa? Tipo, escola, assim, você estuda aqui? E você se importa de falar o que rolou fora? O que foi? Ficou já. E o que você sonha quando você sair, velho? O que você pensa em fazer? Ah, O que seria o ideal pra você? arrumar um trabalho, senhor, mas ajudar minha família. E o que você imagina que dá pra você trabalhar, velho? Ah, senhor, não pensei nisso daí ainda não, senhor. No que não? Não teve alguma coisa aqui que te despertou vontade? Não. Passa devagar demais os dias aqui? Não passa muito devagar não, por causa dos cursos, por causa da escola, do esporte que nós faz, senhor. Aí não passa muito devagar, né, senhor? Joga bola? Joga, senhor. E na família de vocês, meu, você tem alguém que tá tirando cadeia, sim, da família de vocês? Não? Só da bolsa. Você tem? Do meu também, senhor. Você também? Quem que é? Meu cunhado. E você? Meu irmão. Sua mãe então tá no sofrimento, né, velho? Foda, né, bicho? Consequência dos nossos atos também. Às vezes nem é só nós que pagamos, é nossa família, né, senhor? Constrangimento pra estar vindo visitar nós. O que tem de pior, assim, nessa experiência que vocês estão vivendo agora, velho? A saudade de voltar pra casa é a pior hora do dia. Que é quando você pensa lá fora, aí você lembra das coisas que você tinha lá fora, e sente saudade do pessoal. E aqui você não pode ficar chorando, né, velho? Não rola, né? Não vai pode ficar chorando, né, velho? Já fez os seus atos, vai ficar chorando. Mas chorar, qualquer homem chora, né, senhor? Aí tem essa refeição aqui, depois tem um lanche tarde, o que acontece? Aí vai pros cursos, aí depois dos cursos acabam às 5, 5h30, 6 horas vem jantar de novo. Aí umas 8h30, toma um lanche da noite e sobe pros quartos. Os funcionários são legais aqui? Alguns sim, né, senhor? Outros não. Você acha que da molecada toda que vocês conhecem aqui, velho, de todo mundo que tá aqui, assim, você acha que a maioria tem futuro depois que sair daqui? O que vocês acham, velho? Tem muitos aqui que tem futuro, senhor. Tem muitos aqui. Tem muitos. Tem um que dá pra você virar médico, jogador. Tem empresário, tem uns aqui. Mas o que, senhor? Correr mais atrás, né, senhor, também. Não só pensar em ficar na vida que nós estávamos, senhor. Tem outros aqui que sabem jogar bola bastante. Tem o funcionário da pedagogia, que ele vai levar o menino para jogar bola na escolinha. Ele vai fazer a escolinha lá, a peneira. Ele joga bem, tem futuro, sim. Só não pensar no mesmo jeito que nós pensávamos antes. Sair daqui, nós vai ter várias portas que vai se abrir para nós. E vai ter várias pessoas que vai querer levar nós pro mau caminho de novo. Não vai pro mau caminho não, né, senhor? Porque ninguém vai pro mau caminho. Ninguém te obriga. Você vai porque quer. Só nós pensar de outra maneira, mas né, às vezes senhor? é necessidade mesmo, né? Falta as coisas, né? Mas na necessidade, que nós temos que aprender as coisas. Não só pensar, levar no caminho errado. Levar pelo caminho certo. Quais são as providências mais urgentes? Quais são os problemas mais urgentes da Fundação? Este é o pedagogo e professor da USP, Roberto da Silva, um ex-interno da FEBEM e até outro dia membro do Conselho Curador da Fundação Casa. Um cara para quem houve sim um futuro. São de várias ordens. O primeiro é lidar com a questão, a conivência do Tribunal de Justiça que permite a superlotação das unidades. O segundo problema, que é muito comum no interior, que é a excessiva internação por uso ou porte de drogas. O ECA não permite isso, a legislação penal não permite isso. Mas os juízes do interior, seja por pressão política ou por posturas individuais deles, acabam aprisionando todos. Um terceiro ponto difícil é a proporção de funcionários para adolescentes, né? Para cuidar de 10 mil adolescentes, cerca de 10 mil adolescentes, a Fundação Casa tem 15 mil funcionários. É mais do que de um funcionário para cada adolescente. Mas nas unidades de internação, ficam 2, 3 funcionários para tomar conta de 70, 80 adolescentes. Onde estão esses funcionários da Fundação Casa? Esses 15 mil. Se eu pudesse ter ido em qualquer uma e dado uma incerta lá em uma delas, o que eu ia encontrar? A regra é a tranca. É a tranca dada
dificuldade de ter funcionários que ocupem os meninos com atividades socioeducativas. Então a regra é que eles passem o dia trancados? Sim. Ou trancados, ou é a técnica da imobilização, né? As imagens que a gente cansou de ver, meninos sentados sem roupa no pátio, com a cabeça baixa ou com a cara na parede. A reincidência, Roberto, hoje está em torno de 15%. Ele é um número razoável? É confiável essa estatística? Não. Por quê? Não, porque só se conta a primariedade e reincidência por entrada e saída em unidades da Fundação Casa. Se o menino ou a menina receber uma outra medida que não seja a internação, não conta a reincidência. Por exemplo, quebrou a liberdade assistida, quebrou a prestação de serviço à comunidade e o juiz da infância e da adolescência aplica uma outra medida que não seja a internação, isso não é contado como reincidência. Então, não são confiáveis esses números e a Fundação Casa e a Secretaria de Segurança Pública têm uma dificuldade de lidar com isso, porque os atos infracionais cometidos por adolescentes não contam na vida adulta. Antes do ECA, a gente... Mas isso é correto, não é? Assim, porque senão o menino já fica marcado, né, como um ex-detento. Sim, mas aí está a dificuldade de os juristas, os legisladores em compatibilizarem a necessidade com as cautelas, né? Porque isso distorce nossa leitura da realidade. Você acha que esses meninos têm futuro, assim? Olha, vamos dizer que hoje, na vigência do ECA, eles têm mais possibilidades de ter sucesso do que as gerações anteriores, né? Existe uma maior oferta de oportunidades em termos de estudos, de profissionalização da carreira do esporte, da arte, da música, das danças, enfim, no sentido de cessar o cumprimento da medida e retomar a vida normal de qualquer adolescente e qualquer jovem. Chances tem. A dificuldade que eu creio é que essas oportunidades não são bem administradas a favor deles. Bom, hoje é o primeiro dia de vocês aqui, né, cara? Como é que vocês estão se sentindo? Tô se sentindo normal, acostumado já. É a primeira vez? Não, primeira vez, mas já acostumei, né, com a rotina lá. A rotina aqui não é muito diferente, não. Vocês passaram um tempo aonde? Em Brás. De Brás, no Brás. Naquele período de provisório que você fica, aí tem que ser transferido para algum lugar, é isso? Sim. O difícil foi a primeira vez lá, na hora que vocês chegaram lá? Então é difícil. E é mais difícil também por causa da família, que se não fosse pela gente não ligava, não. Sei. Mas é pela família o quê? De você se sentir um pouco culpado, ver que a mãe e o pai tá sofrendo lá, Pensei até em piorar quando eu saí, né? Só que depois vi que não ia adiantar de nada, não ia valer de nada, ia voltar pro mesmo lugar da mesma forma. Ficou revoltado? Na hora que você entrou, ficou revoltado? Você também, né? Se arrependo. Como é que é em casa, David? Como é que é a sua família fora daqui? É ruim, senhor. Tem pai, mãe? Não. Como é que é a sua família? Você foi criado por quem? Pela minha avó, senhor. Só você e sua avó? E meus irmãos, meus tios. E seus pais? Nunca vi, não, senhor. E você? Fui criado pela minha mãe. E seu pai também? Não? Faleceu, quando eu era pequeno. Você fazia o que lá fora, velho? Roubava. Estudava não? Não. E aqui você começou a estudar? Lá no Brás já dava para estudar? Ou estava cheio lá? Tava estudando. Vai estudar? Aqui dentro tô estudando, né? Vai ter que estudar. Lá fora você estava estudando? Não. Nunca estudou? Já estudei, senhor. Sabe ler, sabe escrever? Muito não, senhor. Tem algum momento de alegria para você aqui, desde que você chegou? Só dia de visita. É o único momento. Não tem uma hora que dá para distrair a cabeça? Não, nenhuma hora não. Não? Você acha que vai ser os 6 meses assim, desse jeito? 6 meses desse jeito. Você era um cara alegre assim, velho, fora daqui? Alegre não, sempre fui sério, normal. O que você gostava de fazer? Tudo lá fora. O quê? Jogar bola? Não, jogar bola não, senhor. Não jogar bola não. Jogar bola não? Você também não? Jogava. Que time você torce? Palmeiras. Palmeiras? Corinthians.
Ixi, velho, vai dar problema esses caras aqui no mesmo quarto. O que você tá pensando do futuro, assim? Qual que é a sua vontade, velho? Minha vontade é ver minha mãe feliz, mas de outras coisas eu não tô pensando mais nada. Quero sair daqui. E agora, bicho? Agora você vai ficar quanto tempo aqui? Que você tá prevendo? Minha meta eu quero tirar aqui no máximo 6 meses e ir embora. Fazer minha caminhada linda e bela e ir embora. E como é que tem que fazer para sair em 6 meses? Respeitar o funcionário, respeitar a mim mesmo, primeiramente, e seguir da maneira da casa. E como é que faz para respeitar você mesmo? Respeitando o próximo, respeitando minha família, respeitando os colegas de convívio, respeitando todos ao meu redor para respeitar a mim mesmo. Haverá futuro para os internos da Fundação Casa? Sim, só não sabemos se ele será melhor do que a vida deles até aqui. Isso porque, sem estatísticas confiáveis, como saber se as políticas aparentemente inovadoras estão surtindo resultado? A descentralização promovida pela Fundação é sem dúvida um avanço, mas a superlotação de suas unidades compromete, obviamente, o bom funcionamento dos seus mecanismos de ressocialização. Para que o futuro seja melhor, a vida também precisa melhorar fora da jaula, nas periferias, no ambiente familiar. O futuro depende de cada um, mas depende muito mais da nossa capacidade de construir uma sociedade melhor e mais justa.